das sombras do Palácio Nacional. Inscreva-se até as trincheiras lamacentas da política, isto é, a pocilga, o chiqueiro da política com Chemarrano. E aí, meus queridos habitantes da imundície política, bem-vindos novamente a este lugar da verdade, sem filtros, onde a lama chega ao pescoço, mas mantemos a dignidade. Embora alguns já tenham perdido há tempos, assim como a soberania deste país. Aqui quem fala é seu nada humilde comunicador de desconfiança, Chemarrano, transmitindo para a pocilga, o chiqueiro da política. Fiquem à vontade, usem o carro. Seu balde de desperdícios favorito, porque hoje o menu vem carregado de cinismo, diplomacia de papelão e um cheiro de petróleo dado de presente que chega até a Flórida. Começamos com as ligações telefônicas de ficção e o amor tóxico com o tio Sam. A diplomacia da transformação, aquela que se faz por telefone, porque, ao que parece, as passagens de avião estão muito caras. Ou porque na Casa Branca ainda não encontraram um tradutor que entenda o conceito de humanismo mexicano. Acontece que nossa ilustre presidente, a dona Cláudia Sheinbaum, teve uma troca de opiniões com o loiro mais temido de Washington, ninguém menos que Donald Trump. A presidenta disse, com aquele sorriso que parece desenhado com régua, que a ligação foi muito boa e muito cordial. Paz, minha mãe, se isso foi cordial, não quero nem imaginar um insulto. Nos corredores de inteligência de Washington, dizem que a ligação durou o que dura um suspiro, apenas 15 minutos. E há línguas afiadas que dizem que não chegou nem a 10 minutos. Que romance, nem um encontro rápido no Tinder. Tem tão pouca química. Parece que Donaldo perdeu a paciência assim que Cláudia tirou o manual da soberania para defender a Venezuela. E, o que é pior, para justificar que está mandando petróleo para Cuba e que vai continuar fazendo isso. Imaginem a cara de Trump, é como se você dissesse que vai pagar a conta dele, tipo alguém que acabou de arranhar o carro dele. Gênios da diplomacia? Sério mesmo? Segundo fontes, o presidente Donald Trump ficou irritado e pouco acessível com a atitude de Cláudia Sheinbaum. Por isso, foi impossível aprofundar a conversa. Nesses supostos 15 minutos, os temas foram Venezuela, Colômbia, Cuba e, claro, os alertas sobre o México. Por isso a Chates precisou sair para justificar que foi só uma conversa rápida. Dúvida? Na próxima semana viria outra para fechar todos os temas inconclusos. O desencontro telefônico foi tão evidente que a própria Cláudia Sheinbaum alertou que do lado norte-americano poderiam surgir outros pontos de vista diferentes, mas que não seria nada que não pudesse ser resolvido com o diálogo. Lembremos a maneira tão diferente do que aconteceu há alguns dias após a ligação telefônica entre Donald Trump e o colombiano Gustavo Petro ao iniciar a conversa. Em meio a tensões, insultos mútuos acabaram elogiando um ao outro. O senhor Laranja não só postou em suas redes reconhecendo o nível de comunicação alcançado com seu homólogo colombiano, como também anunciou que em breve ambos teriam um encontro pessoal em Washington. Nada disso aconteceu com Cláudia Sheinbaum. Silêncio que deverá ser quebrado em breve. Nenhum convite para um encontro pessoal nos Estados Unidos. No fundo, o que se mostra é que Cláudia Sheinbaum não tem um grupo autêntico. Assessores eficientes que conheçam o estado profundo norte-americano e que possam lidar com inteligência com o caráter imprevisível de Donald Trump, sem tirá-lo do sério e colocá-lo como inimigo certo. Ninguém informou a Chacha do Bem-Estar antes da ligação telefônica sobre as reiteradas críticas que foram feitas ao México. O mesmo aconteceu em entrevistas de Trump com a mídia americana e em editoriais tanto do New York Times quanto do Wall Street Journal. Sheinbaum mostra coragem só no microfone, não frente a tropas estrangeiras. Responsabilidade compartilhada. Que bonito soa, mas enquanto ela se enrola na bandeira, na mídia americana não deixam de lado a narrativa de que no México quem governa não é ela, e sim os cartéis. E se isso estiver ganhando proporções maiores? Isso se deve ao fato de Nicolás Maduro ter mencionado o nome do México 25 vezes em sua primeira audiência perante o Tribunal de Nova York.
E a menos que a dona Cláudia e seu grupo ineficiente de assessores em política externa reajam depois da ligação fracassada. A reação, que virá do nosso principal parceiro comercial e fornecedor de energia e alimentos básicos, será histórica e a ajuda a Cuba será o ponto de ruptura. E claro, como a oposição no México é tão forte quanto um castelo de cartas em um furacão, a senhora os acusa de incentivar a intervenção. É mais fácil culpar os de casa? Admitir que a ligação com Trump foi um desastre diplomático total. Estamos brincando de ser os líderes da esquerda latino-americana com dinheiro que não temos, enquanto o parceiro comercial está nos cozinhando em fogo brando para a revisão do TMEC. E enquanto aqui nos dizem que está tudo sob controle, no Congresso dos Estados Unidos já estamos na mira deles. O congressista Carlos Giménez não fez rodeios e chamou a presidenta de mentirosa e traidora. Olha só, ele disse que o México virou o salva-vidas energético da ditadura cubana e não são histórias da oposição moralmente derrotada. Meus porcos, os números não mentem, embora na La Mañanera eles tenham outros dados. A Pemex, aquela empresa que tem uma dívida maior que o ego de um político em campanha, está mandando para a ilha cerca de 17 mil barris diários de petróleo bruto e outros 2 mil de gasolina. De graça, vamos admitir. Cuba tem tanta solvência econômica quanto eu tenho de castidade? São transferências a fundo perdido, ou seja, estamos doando centenas de milhões de dólares a um governo estrangeiro. Enquanto isso, Marinha e Guarda Nacional garantem que os americanos não façam o trabalho que não conseguimos. Trump não está nem aí para a soberania se a China entrar pela porta dos fundos. Ele quer o gás, quer petróleo, quer que o México pare de flertar com as potências asiáticas. E é aqui que a coisa complica. Temos um gabinete para enfrentar isso ou só temos o secretário de Economia fazendo bicos e o chanceler ensaiando cumprimentos? Esse assunto, meus porquinhos, não se resolve com uma ligação amigável de 10 minutos. Trump não entende de gentilezas, entende de porrada. E enquanto Cláudia se gaba de que ele entendeu, o loirinho já está afiando as tesouras para cortar nosso fluxo comercial. Se não dançarmos conforme a música que ele tocar, e quando digo conforme a música que ele tocar, claro, me refiro à porrada, se for preciso, e é para prestar atenção. Viralizou um suposto depoimento de um soldado venezuelano, testemunha da Operação Resolução Absoluta, que revela que as forças americanas usaram uma arma secreta indescritível durante a captura do ex-ditador, Nicolás Maduro. Parece que ele descreve o próprio inferno. Ouçam e julguem por si mesmos. Não temos opção. Eles têm mais tecnologia e armamento, não estamos preparados. Aqui hoje estavam as pessoas voltando, né? Os fuzis que foram entregues voluntariamente. As pessoas não querem saber de nada, as pessoas não querem lutar, as pessoas não querem... Foi bastante feio o que aconteceu em Caracas. Fomos neutralizados, toda a força que tínhamos para responder não funcionou. Desligaram o sistema elétrico, derrubaram radares e ilhas, o povo ficou assustado. Só um pegou uma ilha, mas ao atirar, o drone o detectou na hora. E bem, eles morreram. Explodiram todos com uma bomba no 23 de janeiro. Um aqui se achou valente, atirou aquilo e morreu. O drone voltou logo depois e lançou uma bomba, destruindo parte de várias áreas. Há muitos mortos, queimados e feridos aqui. Vou te mandar um vídeo, cerca de 100 militares mortos. Eles ameaçaram dizendo que viriam mais. Foram só 8 helicópteros, foi o que disseram, e era verdade. Apenas isso, foram 8 helicópteros. E 20 homens que mataram 200 homens. Bem, 32 de uma vez, mais alguns guardas, honras presidenciais, civis, e eram só 20, mas os armamentos que eles tinham eram uns armamentos que uns camaradas me disseram que disparavam mais de 300 balas por minuto, mas uns armamentos que os caras são rápidos demais. Eles tinham algo que me fez sangrar pelo nariz, sem saber a causa. Um apito soou em Caracas e fez muitos sangrarem pelo nariz e ouvidos. Não conseguimos nos mexer, o apito nos imobilizou. Dizem que é uma onda expulsiva sônica. Foi algo horrível, muito sinistro.
Amanhã eu tenho reuniões com alguns movimentos, porque te dizer que vamos para um ministério, né? Porque os Estados Unidos vão definir e desmantelar todos os cargos. Vai haver uma transição, não sabemos como vai acontecer. Sabemos que todos foram orientados a entregar os cargos. Eles vão colocar seus representantes. Os encarregados dos Estados Unidos da América abrirão a embaixada americana em breve, talvez nesta semana ou no próximo mês. Hoje, em um censo nacional, vem muitas coisas que eles vão fazer com... A nacional vai ficar desmantelada. Não se sabe como eles vão, quem eles vão colocar lá, quem eles vão colocar lá. Mas sim, há algumas invasões, isso está acontecendo, há muito ódio, há muita impotência, mas acima de tudo, o medo de perder um familiar, o medo de continuarem jogando bombas, medo de que não sejam apenas 8 helicópteros. Só imagina que, como nós fizemos um exercício, aqui vieram armados 8 helicópteros, mas se eles mandassem os 3.000 helicópteros que eles têm, se eles fossem enviados, as bombas nucleares que eles têm no submarino e nós não, destruiriam a Venezuela em um dia. O interesse deles é o petróleo, que não é um ser humano. O petróleo vai continuar lá, eles vão levar igual? E não, eles não vão roubar o petróleo. E nada disso teria acontecido se toda a cúpula do regime tivesse respeitado a soberania e a decisão popular em 28 de julho, nada disso teria acontecido. Mas é assim que são as quadrilhas criminosas, as organizações criminosas não se importam com quem passam por cima. E não, senhores, a culpa não é de Donald Trump, a culpa não é minha, nem dos dissidentes, a culpa é de Nicolás Maduro Moros e de toda a sua quadrilha criminosa. Ao ouvir isso, parece ingênuo, para dizer o mínimo, que o governo mexicano ache que tem como e com o que enfrentar uma possível intervenção militar em nosso território. Tudo bem, deixemos que continuem viajando na maionese. Bom, meus queridos porquinhos políticos, aí está. Continuamos no chiqueiro com a soberania de enfeite e o petróleo dado de presente. Aguardando para ver o humor do tio Sam no próximo tweet ou ligação. Porque esse negócio de que a relação é permanente já teve seus momentos. É só uma forma elegante de dizer que na Casa Branca eles não estão nem aí. O que disser a senhora que atende no Palácio Nacional? Eu sou Che Marrano e isso foi a pocilga, o chiqueiro da política. Não se esqueçam de tomar banho, nem que seja com água fria, para tirar o cheiro de chairo. Nos vemos na próxima enxurrada de lama. Tchau, até mais. Isso é a pocilga, o chiqueiro da política, com Che Marrano. Tchau.